nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, este último domingo depois de Pentecostes conclui o ano litúrgico da Igreja e, consequentemente, nos quer lembrar este domingo das causas últimas da redenção, daquela tribulação desoladora e daquela vitória que nos aguarda com Cristo. Quando pensamos nesta realidade de que a eternidade não é a sucessão infinita do tempo, mas a eternidade é uma realidade distinta daquela temporal, podemos, por mais que sejam nossos esforços empenhados em prolongar a vida, em prolongar a existência, em cultivar este mundo, serão inúteis. O tempo tem um fim marcado e há de se consumar. E isto não é motivo de tristeza nem de perda, mas de suma alegria, pois com a consumação da história nos vem a plenitude da redenção e a promessa mesma de Cristo realizada. Aqui, queridos fiéis, diante da realidade da temporalidade das coisas, de sua decadência, de sua consumação, podemos cair em dois extremos que não fazem nada bem à nossa salvação. O primeiro é o alarmismo, o desespero, a estar sempre aflito com a consumação dos tempos, como se pudéssemos nós abreviar, diminuir o impacto, amortecer qualquer efeito daquilo que a cólera divina estabeleceu para a consumação deste mundo, como se pudéssemos nos prevenir com meios materiais daquilo que é uma sentença que transcende o material. Não podemos estar nós, como tantas outras gerações milenaristas passaram no tempo. Lembro de um Joaquim de Fiore, que levou quase que meia Europa ao suicídio, porque tinha medo da passagem para o segundo milênio, o ano 1000 da redenção. Coisas estranhas àquilo que Cristo nos dá. Nisto nos adverte a epístola. Devemos nós estar empenhados, sim, em boas obras, tranquilos, sabendo que o Senhor nos elegeu e há de cuidar de nós, seja qual for a tribulação que preparou a este mundo, não nos desamparará. Quanto a nós, as boas obras e o bom costume, os bons atos, os de misericórdia, são os mais necessários no aqui e no agora. Em tempos de adversidade, tornam-se mais necessários ainda. Outro seria nos colocarmos em uma presunção de salvação, em uma presunção de que podemos levar a vida com tranquilidade, sem nos preocuparmos, seja com a consumação da história, seja com o nosso juízo privado. Uma certeza de que seremos salvos por nós mesmos. Presunção estranha. Não é assim. É preciso estar sim vigilante a todo instante, para não cedermos à tentação, para não cairmos no pecado, para não pormos a desordem em nosso tempo, pois sabemos bem que Cristo vem e julgará todas as coisas, julgará a mim e a ti, a todos os homens e mulheres do mundo inteiro, a todas as gentes. Nisto, queridos fiéis, seja esta consumação que hoje o Santo Evangelho nos anuncia, vindo mesmo de Cristo, seja aquela consumação de nossa vida temporal, no sono da morte, no juízo particular que o Senhor nos reserva. De uma ou de outra não escapamos. Não sejamos presunçosos, considerando-nos já salvos. Não sejamos alarmistas, desesperados, desesperando da bondade de Deus e de sua assistência. Sejamos católicos, perseverantes no bem, confiantes no amor de Deus e suplicantes em sua misericórdia.
Isto sim nos convém, é bom e é justo. Quando pensamos nesta narrativa do Santo Evangelho, podemos confrontar o nosso tempo presente. Abominações. Palavra tão ampla de sentido, e convenhamos, nossa geração, estes anos presentes, deram muitos mais significados a esta palavra. Isso nos deixa o coração aflito. Como a genialidade humana aumentou o significado da palavra abominação. A vemos crescer por todos os lados. E a vemos, por vezes, misturada até mesmo com o que tem de mais sagrado. Nos alerta. A humanidade não vai bem. A humanidade perde o temor de Deus. A humanidade profana as coisas sagradas, a igreja do Senhor. Isto nos faz compreender que não é tanto tempo assim que separa o presente da consumação da história. Olhemos, queridos fiéis, que por mais escandalosas que sejam as coisas que o demônio e seus anjos possam inspirar aos perversos, nenhuma delas tem poder de nos arrancar da mão de Cristo. Nem a tortura, nem a perseguição, nem o sofrimento, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nenhum dos males que possamos sofrer neste mundo é capaz de nos arrancar daquela herança prometida, da amizade com o Senhor, da configuração a Cristo, que os sacramentos da Mãe Igreja nos deram e nos atualizam em cada divina liturgia, em cada Santa Missa, em cada vez que oferecemos ao Senhor o mesmo e único sacrifício redentor, em cada prece sincera, em cada coração contrito. Olhemos que de todos os males que os outros possam nos causar, nenhum realmente nos aparta da herança. O único mal que pode nos apartar da herança em Cristo, da pertença a Ele, é a apostasia. Este é o grande mal do último tempo, do tempo das dores de parto da redenção, quando a criação inteira treme. Aí, queridos fiéis, devemos sim estar vigilantes e atentos e combatentes, principalmente contra nós mesmos. Este é o pior inimigo, a fraqueza da consciência, desvirtuar a virtude da inteligência, do discernimento, confundir as coisas, a chamar de Cristo aquilo que não é Cristo, desesperar da assistência do Senhor à nossa Mãe Igreja, que nos gerou e nos alimenta. Isto sim, a apostasia revela-se como um mal. Não podemos aderir a ela. Força por si não tem. Quem conhece a verdade a ama. Continuam sendo as mesmas condições últimas do ser humano: conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo. Isto continua e continuará sempre dando sentido à nossa vida pessoal e da igreja como um todo: conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Aqui está o uso errado da liberdade, a distorção da vontade. Contra isto, devemos estar constantemente vigilantes e nunca confiar em nós mesmos, em nossas forças, em nossas faculdades ou habilidades. É preciso entregar-se ao Senhor e suplicar dele a graça de não desfalecer na grande tribulação. De todo mais, queridos fiéis, muito nos faz pensar o Evangelho sobre que valor damos às coisas deste mundo. Afinal, que há de subsistir a esta prova derradeira? Que há de permanecer? Cremos mesmo neste mundo para sempre?
Ou nos deram os apóstolos claramente a esperança em um novo céu, em uma nova terra? Devemos sim ordenar a nossa vida e tomar tudo que Deus nos dispôs de boa vontade, com prudência, tendo-os sempre como meios. Esta igreja é um meio. Um dia desaparecerá. O tabernáculo celeste, aquela Jerusalém do alto, nem se compara em beleza, como é superior e desejável. E mesmo as obras de arte mais preciosas do gênero humano são lixo, comparada àquela magnitude que nos aguarda no céu. Não desprezemos as coisas, nem aquelas que recebemos em tradição, em bom uso. Bem-aventurada a irmã que planejou esta bela igreja, que com esforços a construiu e aqui, mesmo depois de tantos séculos, de tantos anos da sua morte, continua sendo templo de Deus para mim e para ti, que nem sequer ela podia imaginar que um dia estaríamos aqui, sentados nestes bancos, rezando neste altar. Mas não pode ser este o fim último da nossa vida. Não podemos nos contentar com estes bens transitórios. É tolo pensar no ecologismo como vemos hoje, um conservacionismo como se a natureza fosse eterna. Não é. As baleias desaparecerão, as focas não vão mais existir, as girafas sumirão, as antas também, as capivaras, as cotias e as ratazanas, graças a Deus. Tudo desaparecerá. É um meio para os peregrinos, não para os filhos. Quando recebermos a herança, nada disso terá sentido. Novo céu, nova terra, plenitude em Cristo. Eis a nossa esperança. Nunca esqueçamos de que a que glória o Senhor nos chamou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.